Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá a todos e a todas. Rapidamente eu quis fazer esse vídeo. Eu fiz um vídeo com a inteligência artificial, mas vocês sabem que a inteligência artificial tem suas limitações e eu gostaria de destacar o discurso do presidente Xi Jinping durante a reunião da Shanghai Cooperation Organization, que ocorreu no dia 1º de setembro de 2025 em Tianjin, na China. Por que que essa organização adquire certa importância neste momento histórico e por que que o discurso do presidente Xi Jinping passa a ser importante? Primeiro, o discurso do presidente Xi Jinping é importante pelo momento histórico em que nos encontramos e porque ele defende um multilateralismo em contraposição ao unilateralismo que se deseja eh, impor por intermédio de uma das potências internacionais que é os Estados Unidos da América, né? Nós estamos num momento complicado da história, numa guerra de tarifas impostas unilateralmente. Então, o presidente Xi Jinping defende o multilateralismo. A outra coisa que é importante ressaltar aqui é que o contexto histórico em que nos encontramos é também um contexto de comemoração dos 80 anos da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E a China, que foi muito afetada, sempre relembra estes acontecimentos, especialmente porque as forças chinesas lutaram contra a invasão japonesa. E foi muito forte isso na China, e a China nunca vai parar de lembrar esse período e de comemorar a vitória, né? Então, o discurso do Xi Jinping, por mais que seja em um contexto regional, no marco da Shanghai Cooperation Organization, ele acaba sendo um discurso para o mundo. E, e esse discurso adquire importância na medida que ele fala para o mundo e defende o multilateralismo. Vamos lá, rapidamente, para complementar o que a inteligência artificial resumiu. O marco é o 80 aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial, dos aliados, né? E a fundação da Organização das Nações Unidas. Mas o Xi Jinping, no primeiro parágrafo, já ressalta que, apesar de que nós se passaram 80 anos, apesar de que se venceu o fascismo, nós estamos ainda com uma mentalidade de guerra fria, de hegemonismo e de protecionismo. Que esses desafios têm aumentado e que estamos diante de um período de turbulência e de transformação. E que a governança global se encontra em uma encruzilhada. Ainda ele ressalta que a história nos diz que em tempos difíceis devemos manter nosso compromisso original com a coexistência pacífica. A coexistência pacífica é o princípio básico das relações internacionais e da Carta Constitutiva das Nações Unidas. Sem coexistência pacífica não existe a comunidade internacional de nações e há conflito. Portanto, ele lança a iniciativa da governança global e chama os países para trabalhar em conjunto. E ele fala que devemos aderir à igualdade soberana e defender que todos os países, independentemente do tamanho, força e riqueza, sejam participantes e tomadores de decisões e beneficiários da governança global. Ou seja, promover uma maior democracia nas relações internacionais e aumentar a representação e a voz dos países em desenvolvimento. Aí ele reafirma o respeito ao direito internacional e aos propósitos e princípios contidos na Carta Constitutiva das Nações Unidas e que são regras básicas universalmente reconhecidas nas relações internacionais. Ou seja, ele defende os princípios básicos contidos na Carta das Nações Unidas. Uhum. E que devemos praticar o multilateralismo, uma governança global ampla, em contraposição ao unilateralismo. E que se deve salvaguardar nessa reforma, digamos assim, da governança global, se deve salvaguardar a autoridade e o status das Nações Unidas, porque o papel das Nações Unidas é fundamental para a governança global e que devemos defender uma abordagem centrada nas pessoas, né? E nos desafios comuns para a humanidade, né? É muito interessante
que fala também de tomar medidas concretas. Depois ele se refere aqui à Carta de Organização da Shanghai Cooperation Organization, como surgiu em 2001 entre países limítrofes da Ásia. A cooperação era mais para a área de segurança e desenvolvimento dos países da região. Agora isto está sendo ampliado, por isso que essa reunião, essa cúpula é Shanghai Cooperation Organization Plus, significa que aumentou a participação, né? Há novos observadores ou novas delegações, enfim, e participação nesta organização, tá? Olha que interessante aqui, cooperação aberta ao mundo, né? E fala de promover a cooperação de alta qualidade por meio do Cinturão e Rota, iniciativa de Belt and Road Initiative, lançada pelo presidente de Xi Jinping. Debemos derrubar muros e não erguê-los. E buscar a integração, não a dissociação. Ou seja, defende totalmente o multilateralismo, a cooperação internacional, o comércio internacional e, claro, a sua própria iniciativa Belt and Road. Uhum. Aí ele fala das iniciativas da China, de promover a energia limpa, por exemplo, a indústria verde, a inovação científica e tecnológica como eixo fundamental do desenvolvimento da China, ressalta as iniciativas chinesas, né? E dar tudo isso como exemplo civilizatório de valores comuns da humanidade. Princípios básicos do confucionismo, do pensamento do Xi Jinping, nós temos harmonia. Princípio básico do confucionismo. Futuro compartilhado. Princípio básico do presidente Xi Jinping. Comunidade global, também um princípio básico do presidente Xi Jinping. E multilateralismo. Creio que aqui já não é só do presidente Xi Jinping. Acho que aqui ele está falando em comum para os participantes dessa reunião, né? Defende-se aqui o direito internacional público, porque o direito internacional público, pessoal, que foi estabelecido no pós-guerra, deixa todas as relações. Aqui não estou falando da ordem internacional criada em Bretton Woods, que é uma ordem financeira e econômica internacional. Estou me referindo a um marco jurídico, o direito dos tratados, a Declaração Universal de Direitos Humanos, as regras que regem a Corte Internacional de Justiça e assim por diante. Ou seja, ele está ressaltando todos esses princípios. Quando a gente fala de Nações Unidas, é um pacote, vem uma série de coisas junto com Nações Unidas, não só a própria ONU em si. Então, ele diz que isso tudo está sendo desrespeitado se precisa então, se reafirmar esses princípios, né? Por intermédio justamente do multilateralismo. Por isso que eu acho interessante esse discurso, pela defesa do multilateralismo, né? E aqui ele fala de expansão destas ideias e da cooperação com outras instituições multilaterais, como não só a ONU, mas a ASEAN, né? Ou seja, ele não está falando só para os membros, para os participantes da cúpula no marco da Shanghai Cooperation Organization, ele está falando para o mundo. Aí ele termina, como muitos discursos terminam, com eh, citações a provérbios e dos filósofos chineses, eh, como este aqui, que ele conclui dizendo que a defesa de um grande princípio que você, se você defender um grande princípio, o mundo vai te seguir, né? E aí ele destaca, evidentemente, a vitória no marco das comemorações dos 80 anos, justamente da vitória na Segunda Guerra Mundial. É uma explicação bem rápida, pessoal, e aqui meio sem realmente me aprofundar mais, mas eu acho que o importante de analisar esse discurso é eh, princípio básico da defesa do multilateralismo. Estamos então diante do surgimento do multilateralismo. Evidentemente, esse discurso desafia o contraponto, que é o unilateralismo, né? Vou mostrar rapidamente aqui a página, essa é a página da Shanghai Cooperation Organization, né? E vocês têm aqui os países participantes. Nessa página vocês podem ver mais detalhes sobre como está organizado tudo, né? A China está na presidência dessa organização. Aqui vocês têm, olha que elemento interessante aqui, a aproximação da China e a Índia.
do dragão e do elefante. Do dragão e do elefante, né? Dois países que têm problemas limítrofes há décadas se reaproximaram pela situação atual. E o presidente Xi Jinping diz que a China e a Índia são parceiros, não rivais, né? Outra coisa interessante para se mostrar é o site aqui do China Daily, onde estava transcrito o discurso do presidente Xi Jinping, que é propaganda total, né, gente? Também não vamos aqui eh, dizer outra coisa. Mas o interessante aqui, ó, olha que interessante o destaque para essa comemoração dos 80 anos. Tudo isso é muito forte, inclusive com eh, o desfile militar que ocorrerá, né, na China. Remembering the past, shaping the future. Relembrando o passado e conformando o futuro, né? E aqui vocês têm várias lembranças e situações heróicas com os combatentes, e, enfim. É, isso tudo está acontecendo agora na China, isso tudo está sendo observado pelo mundo. Muito importante acompanhar essas notícias, tá, pessoal? Eu vou deixar por aqui. Não me estendo mais, porque realmente tenho pouco tempo para editar e fazer, mas eu queria realmente comentar tudo isso. Acho muito importante o que está ocorrendo e o mundo está olhando para esses movimentos que estão ocorrendo na Ásia, na China. Obrigada. Tchau, tchau.